A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Gilson Radena. Eu quero estar fazendo esse vídeo, com os irmãos para falar a respeito da palavra do Senhor, Porque a palavra do Senhor é vida e vida em abundância. É através dessa palavra que seremos salvos se nós obedecer e cumprir as santas palavras do Senhor. Então, o que mais vale a pena falar se não é das santas palavras do Senhor? Aquele que tem o Espírito Santo e foi convencido pelo Espírito Santo, o que mais ama fazer é falar da palavra, falar aquilo que agrada, aquilo que não agrada ao Senhor e falar a respeito do reino dos céus. E através desse vídeo é o que eu quero falar, a respeito do que agrada ao Senhor e o que não agrada, a respeito de como seremos salvos. E para sermos salvos é necessário que nós venhamos se obedecer à palavra, se desviar da aparência do mal, se purificar por dentro e por fora. Como não é só por dentro e como também não é somente por fora, mas é um todo. O cristão verdadeiro deve ser limpo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deve ser puro por dentro e por fora, espiritualmente, por completo. Então, como não é só por dentro, como também não é só por fora, porque muitos acham que apenas sendo uma pessoa boa, ajudando o próximo, alimentando o órfão, o pobre e a viúva, é o suficiente, mas não é bem assim. Tem que ser puro por dentro, mas também por fora. E muitos acham que vestes, coisas por fora, não vai importar no grande dia. Mas a respeito da palavra, se nós meditar e formos bem a fundo na palavra do Senhor, as nossas vestes, elas contam sim. As nossas vestes, as nossas roupas, elas vão contar naquele grande dia, se estamos puros diante do Senhor ou não. Ou por que vão contar? Porque a palavra do Senhor diz que sensuais não herdarão o reino dos céus, que quem provoca lascívia, aquilo que traz cobiça na pessoa, não herdará o reino dos céus. Então, como que a pessoa vai estar sensual? Como que a pessoa vai estar provocando lascívia? É através das vestes também, através da sua aparência. Então, se a pessoa se veste indecentemente, ela está impura perante os olhos do Senhor. Mas se a pessoa se veste decentemente, com modéstia, com pudor, então ela vai estar se santificando por fora também, vai estar ficando pura perante os olhos do Senhor. E o Senhor, ele é um ser de santidade, ele é um ser santo, é um ser puro, aonde ele exige a santificação, que tanto ele diz na sua santa palavra: sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor dos exércitos. Então, ele exige a santificação do seu povo, ele está exigindo para que o seu povo venha se santificar, venha se purificar cada dia mais sobre a face da terra, porque ele está voltando a buscar a sua igreja. Jesus, ele está voltando com poder e glória, e ele vem atrás da sua noiva. E que noiva é essa? Nós somos a noiva de Cristo. Nós devemos se preparar para este casamento, devemos estar prontos, preparados, puro, porque o Senhor vem a buscar uma noiva pura, imaculada para com Deus. Então ele quer uma noiva santa, porque ele é santo e ele exige uma noiva santa. Então ele está dizendo: aquele que pecava, agora não peques mais. O Senhor, ele é amor, ele é um ser de amor, um ser que é santo, santo, santo e poderoso. E ele exige que a sua noiva venha se purificar, venha se santificar. Tanto que ele é tão bom e misericordioso que ele nos perdoa nossos pecados, mas ele exige que nós venha se abster a partir deste momento do pecado, que a partir do momento que ele nos perdoa, ele está dizendo também: vai, não peques mais, para que não venha te acontecer ainda algo pior. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, e aonde muitos estão carregando seus próprios pecados, estão em seus próprios pecados e não querem abandonar os pecados, aonde a palavra do Senhor diz que aqueles que não abandonam seus pecados e permanecem neles, e mesmo conhecendo a verdade, tendo conhecimento da verdade,
aí já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação de juízo e ardor de fogo que vai devorar os adversários do Senhor, porque aquele que não obedece ao Senhor é adversário do Senhor. Então, para nós sermos servos do Senhor, para nós sermos noiva do Senhor, precisamos obedecer ao Senhor. Precisamos obedecer ao nosso noivo, porque ele vem buscar aqueles que obedecem, aqueles que se santificam, aqueles que se purificam e se limpam no sangue do Cordeiro. E hoje eu quero falar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, a respeito de nós se purificar, né? Porque muitos acham que não é necessário a pessoa se purificar por fora. Acham que basta por dentro e pronto, acabou. Mas só que há um porém. Quando a pessoa está se purificando por dentro e o Espírito Santo começa a convencer a pessoa do que é certo e que é errado, do pecado, ele convence a pessoa também por fora. Então, se você acha que está convencido por dentro, mas não está convencido por fora, então será que você obtém mesmo o Espírito Santo? Porque da mesma forma que ele me mudou por dentro, que eu falava palavrão, a partir do momento que ele me mudou por dentro eu não falo mais. Eu já menti. Depois que a gente tem a presença calorosa do Espírito Santo, a gente para de ficar mentindo. Já falei coisas indecentes, a gente vai parando de falar essas coisas que não agradam a Deus. Então Deus vai nos limpando por dentro. E quando Deus nos limpa por dentro, a gente vai mudando também por fora. As coisas que a gente usava antes, a gente não vai usar mais. A gente acaba ficando diferente, a gente para de andar como as vontades do mundo. Ou seja, a gente começa a parar de obedecer os desejos da carne, para obedecer aos desejos do Espírito. Porque os desejos da carne vai nos levar à condenação, mas os desejos do Espírito vai nos levar à vida eterna. Então, muitas almas estão pensando que não tem problema usar um brinco, por exemplo, porque eles dizem que na palavra do Senhor, já em Gênesis, o povo já usava brincos, as arraicadas em suas orelhas, né? Já usavam os seus pingentes, seus colares, suas correntinhas. Então, eles dizem isso, que o povo usava. O povo que Deus tinha chamado, eles usavam. Então por que isso desagrada a Deus? Por que é pecado? Algo que o próprio povo que Deus chamou para a salvação usava. Então é isso que eu quero te falar a respeito da palavra hoje. Ei, a palavra do Senhor, ela vai dizer que Deus chamou Abraão. Abraão, Abraão, sai de tua terra e de tua parentela e vai até o lugar onde eu te mostrarei. Ou porque o Senhor disse isso? Porque o Senhor queria salvar um povo. O povo estava se corrompendo, o Senhor tinha olhado já para a face da terra e viu que o povo estava se corrompendo, que estava cada vez pior, se afundando em seus próprios pecados. Mas o Senhor, Ele quer salvar um povo, Ele não quer que a humanidade inteira venha ser condenada. Ele quer um povo que o adore, que o exalte, que se santifique e que busque a sua presença, que busque fazer a diferença. Então o Senhor chamou Abraão para que Abraão e seu povo viessem fazer a diferença aqui sobre a face da terra. Então, até então Abraão não sabia qual eram os estatutos do Senhor, como agradava a se abster do pecado ao Senhor, como que Abraão deveria andar na presença do Senhor. Abraão, então, até então, ele não sabia, ele não conhecia o Senhor. Era uma das primeiras vezes que o Senhor estava falando com ele. E Abraão agora escuta a voz do Senhor dizendo para sair da sua terra, da sua parentela e ir até o lugar onde o Senhor irá mostrar a Abraão. E Abraão, movido pelo poder incomparável do Espírito Santo de Deus, porque quando o Espírito Santo ele vem e começa a tocar nosso coração, nos convence que ele é Deus, a gente começa a se entregar para ele de corpo, alma e espírito. Mas tem muitos que resistem à presença do Senhor. Já com Abraão foi diferente. Você talvez pode estar resistindo até hoje. Eu quando ouvi a voz do Senhor me chamando, eu fui e me entreguei a seus pés. Me entreguei, se debrucei de joelhos, chorando e falando: Senhor, eu quero servir a Ti como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E assim também foi com Abraão. Abraão, quando ouviu a voz do Senhor, ouviu: Ei, Abraão, venha, venha, porque eu estou te chamando. Abraão, ele não
renunciou, ele não negou, ele não retrocedeu, ele não resistiu à voz do Senhor, mas ele se entregou ao Senhor e ele foi, mesmo sem mal o conhecer, mas ele foi, porque ele viu que o Senhor é o grande eu sou, aquele que veio para dar vida e vida em abundância, que veio salvar a humanidade. Ele reconheceu que o Senhor é Deus e não há um outro Deus senão ao Senhor, que criou os céus e a terra e tudo quanto há. Então, Abraão, agora saindo da sua terra, da tua parentela, começa a ter uma descendência, começa a gerar filhos e filhas. Agora, Abraão, ele andava ainda como o seu povo, porque o povo gostava dos seus pendentes, gostava das arracadas sobre as orelhas, os brincos, né? E o povo usava como os costumes do mundo. O povo, ele amava os costumes dos egípcios, do mundo inteiro, tanto que usava seus pendentes, suas correntes, seus colares. E Abraão, ele fazia parte deste povo. Ele acabou de conhecer a Deus e Deus agora começa a moldar o povo. Agora Deus começa a mostrar o caminho para o povo. Então agora a palavra do Senhor vai dizer que Abraão manda um dos seus servos chamar e procurar uma mulher para Isaque, para seu filho. E quando Abraão manda seu servo, ele dá as arrecadas de ouro, brinco, né? Correntes, e para entregar para a mulher, né, que ele achar para o seu filho. Tanto que seu servo acha a Rebeca, né, e coloca nas mãos de Rebeca, como diz na palavra do Senhor, no capítulo de número 20, aleluia, vamos ver, 24 e versículo 22, que diz assim, ó: E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. Então aqui está dizendo que ele tomou, né, uns pendentes, né, de ouro, e colocou nas mãos, né, de Rebeca, porque ele viu que ia ser a mulher de Isaque, que Abraão tinha ordenado. Então agora podemos ver que nesse tempo aí, já em Gênesis, o povo já usava os brincos, os pendentes, né, em suas orelhas, as arrecadas em suas orelhas. Então, neste momento, o Senhor ainda não tinha mostrado, não tinha falado que ele queria que o povo viesse se purificar. Mas então, conforme foi passando o tempo, o Senhor foi ensinando o caminho para o seu povo, como ele exigia, como ele queria que o seu povo viesse a andar em sua presença. Deus começou a ensinar o povo, tanto que agora Jacó, o filho de Isaque, aonde Isaque casou com Rebeca e gerou filhos e filhas. Então a palavra do Senhor diz que um dos filhos de Isaque era Jacó, tanto que Jacó ainda estava nos costumes de seus pais, porque ainda não conhecia o que agradava ao Senhor, mas o Senhor foi começando a moldar seu povo, assim como o oleiro começa a amassar o barro e começa a transformar o barro, começa a moldar conforme ele quer para que venha usar. Então Deus começa a moldar seu povo, começa a amassar, começa a ensinar seus justos caminhos, seus juízos. E agora Deus começa a se aparecer a Jacó. Então Deus começa a mostrar para Jacó que Deus é na vida dele, que Deus quer salvá-lo, quer salvar sua descendência, quer fazer uma grande obra através da sua vida. Tanto que Jacó, agora neste momento, está falando para o povo: Ei, agora o Senhor está me ensinando como devemos andar em sua santa presença, e o Senhor está nos mandando a se purificar, para que nós venhamos mudar as nossas vestes e venha tirar todos os brincos, as arrecadas das nossas orelhas, porque o Senhor é santo e Ele quer a nossa santificação. Ele quer que nós venha se santificar, venha se purificar e se separar do mundo, que nós venha a ser diferente. Então, agora em Gênesis capítulo de número 35, é que Jacó está falando isso. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, né?
ou as imagens de escultura, né? Que muitos estão adorando imagens de escultura, que não vêm, não falam e se prostram perante ela, perante imagens de escultura feita por mãos de homens, sendo que Deus é espírito e nos convém que o adorem em espírito e em verdade. Nenhuma imagem de escultura pode salvar. A palavra do Senhor diz que as imagens de escultura é abominação aos olhos do Senhor, tanto que, o Senhor está mandando: tirai os vossos deuses estranhos que há no meio de vós, né? As imagens de escultura, e purificai-vos, purificai. O Senhor está mandando se purificar e mudai as vossas vestes, mudai as vestes, porque não é qualquer veste que vai agradar ao Senhor. O Senhor não se agrada com vestes curtas, coladas, vestes justas, né? O Senhor exige a santificação, quer que se santifique de corpo, alma e espírito. Está mandando se purificar e está mandando aqui mudar as vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que apareceu, né, ao Deus que respondeu no dia da minha angústia. Assim falou a Jacó o povo, e foi comigo no caminho que tenho andado. Então, o povo deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos, né, as imagens de escultura, e as arrecadas que estavam em suas orelhas, os brincos, né. Então Jacó escondeu, jogou, né, debaixo do cavalo junto a Siquém. Agora Deus deu a ordem para o povo se purificar, né? Agora em Gênesis, no tempo de Jacó, agora Deus está dando uma ordem para o povo se purificar, para o povo mudar as vestes, para o povo começar a andar nos caminhos do Senhor, para tirar os brincos, as arrecadas das orelhas, porque isso não agrada ao Senhor, isso é o mundo. Mas o povo de Deus é um povo diferente, um povo que vai separar do mundo, vai se separar do mundo, vai andar no caminho reto da justiça, da santificação, de corpo, alma e espírito. Então, agora o povo começa a descobrir que Deus, ele exige a santificação, e que Deus não se agrada com tais coisas, que não se agrada com vestes indecentes, com brincos, né? Como falou a palavra aqui, e mandou o povo se purificar, e com as imagens de escultura, que Deus não estava se agradando. Então agora Deus está mandando o povo se separar disso, se abster dessas coisas, porque não estava agradando aos seus olhos. Então Deus deu uma ordem para ele se abster. Mas só que então, agora o povo começa a crescer mais e mais, até que chega o momento que o povo vai ao Egito. E lá no Egito chega um certo momento que a palavra do Senhor diz que o povo do Senhor começa a virar escravo do Egito. José estava lá no Egito e traz todo o povo para o Egito, né? A intuito de salvar o povo, porque não havia mais alimento sobre a face da terra, né? Mas lá no Egito havia, porque Deus, através da vida de José, estocou, né, os alimentos lá sobre o Egito, e eles tinham mantimento lá no Egito. Então José chamou todo o seu povo, sua descendência, para estar lá no Egito, né? Até então José era um dos que comandava o Egito, né? Que Deus tinha levantado para comandar também o Egito. Mas só que chegou a morte, a palavra diz que chegou a morte de José. E quando chegou a morte de José, o líder do povo de Deus, então a palavra do Senhor diz que o povo começou a padecer lá no Egito. Que começaram a se levantar novos faraós e não se lembraram que José era um dos líderes. E esse faraó começou a oprimir o povo de Deus, os hebreus, né, os israelitas. Então começou a oprimir e fazer deles como os escravos. Então o povo começou a ser escravo dos egípcios. Os egípcios eram um povo mundano, um povo que gostava de pintar sobrancelhas, de tirar sobrancelhas, gostava de usar arrecadas, né, os brincos de suas orelhas, gostava de usar os piercings, né, gostavam de se pintar, passar essas maquiagens, né? Era um povo do mundo. Então, agora a palavra do Senhor está dizendo que o povo se esqueceu, né? O povo começou a se esquecer. A palavra diz que já passou 400 anos. 400 anos e o povo ficou lá no Egito e se acostumou com os costumes dos egípcios. Então, o povo se esqueceu daquela ordem que Deus deu já a Jacó, né? Em Gênesis. O povo se esqueceu e se acostumou com os costumes dos egípcios e começou a andar conforme os egípcios andavam.
E até que chegou um momento que o povo começou a clamar a Deus, né? A palavra do Senhor diz que o povo clamando a Deus pela misericórdia, porque o povo já estava como escravos dos egípcios, estavam fadigados. E Deus se lembrou, né? Quando o povo começou a clamar ao Senhor, Deus se lembrou do seu povo. Então Deus manda Moisés. Deus manda Moisés ir atrás do povo e tirar o povo do Egito, aonde o Senhor usa a Moisés de tal maneira para operar seus sinais, prodígios e maravilhas, né? E tirar o povo do Egito. Agora a palavra do Senhor diz que o povo começa a sair do Egito. O povo começa a sair do Egito e andar pelo deserto para servir o Senhor e procurar a terra aonde o Senhor ia mostrar a Moisés que Deus ia dar para o seu povo. Mas só que até então o povo já estava corrompido, já estava andando conforme os costumes dos egípcios, e o povo agora estava começando a aprender novamente como agrada ao Senhor, como andar na presença do Senhor, como está se purificando. O povo já estava corrompido novamente, usando as roupas indecentes, né, que desagrada a Deus, usando as arrecadas nas orelhas novamente, usando os brincos. E chegou um momento que Deus começou a falar com Moisés fortemente, que chamou para um monte: vem, Moisés, para falar comigo. E Moisés foi, né, para falar com o Senhor, para ter sua intimidade com Deus. E Moisés lá falando com Deus, tanto que a palavra diz que Deus dando lá as leis, né, os mandamentos, mandando o povo se purificar e tudo mais, falando com Moisés lá. E Moisés ficou 40 dias, né, no monte, 40 dias e 40 noites, e falando com Deus lá e sentindo a presença do Senhor, vendo a glória do Senhor, né? E durante esse período, a palavra do Senhor diz que o povo já se esqueceu de Moisés, falando: Moisés, o que aconteceu com esse? Deve estar morto, sumiu, não vai mais nos liderar. Então, teve um Deus que nos tirou. O povo está dizendo agora Arão, né? O irmão de Moisés. E Arão, teve um Deus que nos tirou do Egito. Foi através desse Deus que operou sinais, prodígios e maravilhas através da vida de Moisés. Esse Deus nos tirou da terra do Egito. Mas nós queremos que você faça esse Deus para nós, esse Deus que tirou da terra do Egito, para que nós venhamos seguir. Porque esse Moisés não sabemos para onde foi, e o povo até então não tinha fé para o adorar a Deus em espírito e em verdade, e queriam que Moisés fizesse um Deus para eles de fundição, né? Uma imagem de escultura, aquilo que desagrada a Deus. Então, olha o que aconteceu. Moisés falou: então tirem as suas arrecadas, suas orelhas, os brincos, né, de ouro, as suas correntes, e me dão todos aqui os seus cintos, suas fivelas, né, tudo de ouro, tudo que seja de ouro, de prata, e me derem aqui. E o povo então agora neste momento começam a arrancar, né, tirar das orelhas, os brincos, as pulseiras, tudo que é de ouro, né, e começa a entregar a Moisés, a Arão. Então agora Arão, né, tomando aquele ouro do povo, começa a derreter e forma um bezerro de ouro. E quando formou aquele bezerro de ouro no fogo, né, ele pegou e falou. A palavra do Senhor diz que falou ao povo: eis aqui o seu Deus que tirou da terra do Egito, que te tirou da terra do Egito. E o Senhor, como tem olhos de fogo, contemplando os bons e os maus, e contempla tudo que está acontecendo na face da terra, e estava lá com Moisés e contemplando também o que o povo estava fazendo, porque Deus é onipotente, onisciente, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Então Ele pode estar falando comigo neste momento, mas também pode estar falando com outra pessoa do outro lado do mundo, porque Ele é Deus, Ele pode tudo, Ele sabe tudo, Ele é o Espírito Santo, aquele que revela a verdade, que sabe, que conhece. Ele está em todo lugar, porque Ele é Deus. Então, ele falando lá com Moisés, e já vendo a iniquidade do povo, que o povo já estava se dobrando perante uma imagem de escultura, né, feita por mãos de homens. Então, neste momento, se acende a ira do Senhor, e o Senhor quer destruir o povo. Só que, porém, Moisés roga a Deus, né, pelo povo, por a favor daquele povo. Então a palavra do Senhor diz que Deus ouve a oração de Moisés, a súplica de Moisés. E Deus tinha prometido para já Abraão, né, quando chamou Abraão: eis que a tua descendência farei uma grande nação. Olha as estrelas no céu,
são incontáveis, né? Assim como tem as estrelas no céu, assim farei a tua descendência, inumeráveis, incontáveis, assim como as estrelas no céu e a areia do mar. Então, e assim foi. Então, agora o Senhor, a palavra diz que Deus se irou de tal forma com o povo, né? Porque o povo não queria obedecer a sua voz, né? Agora se esqueceu daqueles mandamentos que já tinha dado a Jacó, né? Que porque Deus não falou a Jacó: ei, Jacó, mande o povo se purificar, mudar as vestes, tirar os brincos e tirar os deuses estranhos e mais escultura, porque não me agrada. Mas o povo se esqueceu já dessas palavras e se purificou e ainda voltou a usar as vestes indecentes, os brincos, as recadas, e agora por cima também, agora fizeram novamente as imagens de escultura para se prostrar, e isso foi demais já perante os olhos do Senhor. Então Deus se acendeu a sua ira e quis destruir o povo, mas Moisés rogando ao povo, falando: Senhor, lembra do juramento que fez a Abraão, porque o Senhor disse que grande seria a tua descendência, como a areia do mar e as estrelas que estão no céu. Lembra dessa promessa que fez a Abraão. O Senhor é um Deus verdadeiro, o Senhor não é um Deus de mentira. Então lembra dessa promessa que o Senhor fez. E o Senhor lembrou da promessa que fez a Abraão e decidiu não destruir o povo, mas porém enviou a Moisés, né? Enviou a Moisés para ir lá e dar a ordem ao povo, ir lá e fazer o que era necessário para que o povo viesse a se voltar para os seus caminhos. Então Moisés desceu lá embaixo e começou a repreender o povo, falar como ousam a tratar o Senhor desse jeito, né? A desobedecer ao Senhor. E o povo agora tremendo, vendo, né, que o monte lá fumegava onde estava a presença do Senhor, o monte se estremecia, a coluna de fogo de nuvem, né, estava lá e eles vendo a presença do Senhor e tudo aquilo se estremecendo. Então eles viram a presença do Senhor fortemente naquele lugar e o povo ficou com medo, tremeu, né, porque a presença do Senhor estava sobre aquele lugar e Deus era com Moisés. Então o povo viu que pecou fortemente contra a presença do Senhor. Então agora na palavra do livro de Êxodo, capítulo de número 33 e versículos 5 e 6, a palavra vai nos dizer, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, né? Povo obstinado és, duro de serviço. Se um momento eu subir no meio de ti, né? Olha o que o Senhor diz, que é um povo obstinado. É um povo duro de serviço, que ama o pecado, né? E olha o que o Senhor diz a Moisés: se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, te destruirei por completo. Porém, agora tira de ti os atavios, tira os atavios dos pendentes, né? Das orelhas, para que eu saiba o que hei de fazer, né? E agora o Senhor está mandando o povo se purificar, mandando o povo se limpar, o povo se tirar os brincos, os atavios, as orelhas, os pendentes, as correntes, né? Mudar as vestes novamente, e os deuses estranhos, as imagens de escultura, onde a palavra está dizendo agora que Moisés tomou aquele bezerro de ouro que fizeram e queimou no fogo e começou a destruir até não sobrar mais nada, né? Porque o Deus estava irado com aquilo. Então, a palavra diz no versículo 6: então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe e se desfizeram tudo e começaram a se purificar novamente, a andar conforme agrada a palavra do Senhor. Então agora neste momento o povo começa a se purificar, mas só que o povo é um povo rebelde, um povo que ama o pecado, como a palavra do Senhor diz: ei, se eu andar no meio de vós, eu enviarei um anjo. Enviarei um anjo para ir adiante de vós, porque se eu mesmo for adiante de vós, eu não aguentarei ver os vossos pecados e te consumirei, te destruirei por completo, né? Como o Senhor havia falado aqui na palavra dele. Então o Senhor envia o anjo, né, para ir adiante do seu povo, e assim é até nos dias de hoje. E talvez você ainda incrédulo, né, não quer acreditar que Deus exige a santificação do corpo, né? Só acha que Deus só quer o coração. Quero dizer para você que a mesma palavra, né, que o Senhor falou já no livro do Velho Testamento, também
é a mesma coisa também no Novo Testamento. Ah, mas nós estamos estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da graça? Amém. Estamos sim, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, porque somos pecadores, somos falhos, somos miseráveis, pequemos contra a presença do Senhor, pequemos contra os céus e a terra e tudo quanto há. Somos homens e mulheres de lábios impuros, ai de nós pecadores. Então, somos todos pecadores, então louva a Deus pela misericórdia e pela sua graça, né? Que entregou a Jesus Cristo para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário e abriste a porta da graça, porque essa porta estreita onde estamos hoje, né? Na porta da graça, o caminho estreito e apertado. Então, a palavra do Senhor diz também já no livro, aleluia, no Novo Testamento, aleluia. Olha só, a palavra diz no Novo Testamento, já no tempo, aleluia, da graça, no tempo em que você pensa talvez, agora não tem problema, Deus só quer o coração, estamos no tempo da graça, um pecadinho ali, um pecadinho cá, não tem problema. Então vamos ver se realmente não tem problema, como o Senhor quer que o seu povo venha andar no Novo Testamento, no tempo da graça, onde lá atrás Deus já estava falando em Gênesis para o povo se purificar, mudar as vestes, abandonar os atavios, né? Abandonar os pendentes, as orelhas, né? Mudar as vestes, não ficar se prostrando perante Deus, esculturas, imagens, né, feito por mãos de homens. Então, vamos ver. Já no livro de 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo de número 9. Vamos ver o que está escrito. Que do mesmo Novo Testamento, tempo da graça, que do mesmo modo as mulheres se ataviam de traje honesto, né, se vistam de traje honesto, né, roupa honesta, uma roupa honesta. Com pudor, olha o que a palavra diz, com pudor e modéstia. Com pudor, com modéstia, se vistam, né, com traje honesto, com pudor e com modéstia. Agora não com tranças, né, penteados chiques, caros, né, chapinha, né. Deus não se agrada com essas coisas. Ou com ouro, não com tranço, com ouro, nem com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Porque quando, meus irmãos, que nós vamos saber que Deus, a presença do Senhor está na simplicidade, na modéstia, no pudor. Ei, aqui Deus não tá falando não com tranças, com penteados ricos, caros, né? Nem com pérolas, com brincos, né? Com os pendentes, com ouro, as correntes, né? Aqui está falando para o povo se separar, para ser um povo humilde, com pudor, se vestir com pudor, com decência, com modéstia. Aqui está falando para se purificar, para se limpar, né? Mas por que o Senhor está falando isso? Por quê? Você quer saber? Vamos então continuar na palavra do Senhor. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3 e versículo 16. O porquê? Porque não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em nós. Só que há um porém, ele não habita em um templo manchado, contaminado pelo pecado. Ele habita em um templo que se limpa, que se purifica, e Deus está mandando nós se purificar, se santificar, se abster do pecado e da iniquidade. Então, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, a palavra do Senhor diz que o nosso corpo, nesse templo aqui, ele é santo. E Deus está mandando nós se purificar. Porque se nós destruir esse templo aqui, o templo do Espírito Santo de Deus, que não pertence a nós mesmos, mas a Deus, ao Espírito Santo de Deus, Deus o destruirá. Então, como que nós vamos destruir o nosso templo, o templo do Espírito Santo? Um brinco está furando o templo, está destruindo. Um piercing está destruindo, né? Uma tatuagem está manchando o templo, deixando impuro. Uma maquiagem deixando impuro, né? Está andando como os egípcios. Está andando como o povo começou a andar também quando foi para a terra do Egito.
pintando a sobrancelha, isso daí tá deixando impuro, desagrada o Espírito Santo de Deus. Você quer tirar a tua sobrancelha, quer ficar igual os egípcios, igual os mundanos. Um servo do Senhor não age assim. Um servo do Senhor, ele gosta de se purificar, se santificar, andar como o Senhor o fez. Ei, talvez você pense assim, não, mas tá feio que vou arrancar esse pelinho aqui, ó. Ei, Deus te fez com esse pelo aí, por que você quer arrancar? Deus te fez assim porque você quer mudar como Deus fez. A palavra do Senhor diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus, Deus nos fez. Então por que você quer mudar a imagem e semelhança de Deus que está em você? Eu tenho uma ruguinha aqui, mas eu não gosto da ruguinha, eu vou tirar. Foi assim que Deus te fez, a imagem e semelhança. E aí você quer passar uma maquiagem, quer deixar impuro, quer tirar a santificação, quer deixar o corpo impuro. Ei, não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você venha se purificar. Você é templo do Espírito Santo. Se santifica, se purifica, se limpa mais, se santifica mais. O Senhor é santo e exige a santificação. Exige que o seu povo venha se limpar, se purificar, venha ser diferente do mundo. Antigamente havia uma separação. Antigamente, quando um mundano, alguém olhava, né, em uma pessoa que era do mundo ou em uma pessoa que era crente, eles viam a diferença, porque os crentes se vestiam com decência, com modéstia, com pudor, e os mundanos como os egípcios. Só que agora nós estamos num tempo em que o mundo está corrompido. A igreja está corrompida, assim como a igreja se corrompeu quando, aleluia, foi para o Egito. Porque a igreja já estava limpa, estava pura, né? Quando Deus falou para Jacó, para a igreja se purificar, se limpar. Então eles estavam se purificando, eles tiraram os brincos, os arrecados. Só que agora a palavra do Senhor diz, eles foram para o Egito e se acostumaram com as coisas do Egito. Se acostumaram com o pecado, com a iniquidade e começaram a usar tudo de novo. E agora estamos nesse tempo novamente, em que o povo começou a se acostumar com as coisas do mundo, começou a usar as coisas que o mundo usa. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós venhamos separar. Ele quer que quando uma pessoa, alguém venha olhar para um ímpio e um crente, eles venham ver a diferença. Mas de corpo, alma e espírito, nas vestes também. Hoje em dia, o cristão está andando igual ao mundo. E não é isso que Deus quer de nós. Sim, sabemos que não adianta uma pessoa se vestir como crente na aparência só também. Com pudor, com modéstia, com decência. Não adianta só ser isso também, mas ter o coração mal, contaminado, a boca falando palavrão, mentira. Então, falando mal do próximo, então não vai adiantar, tem que ser um todo. Ou você é ou você não é um cristão. Ou você é um servo de Deus ou não é. A palavra diz que devemos ser sim, sim e não, não. O que passa disso de procedência maligna. Então nós somos um servo de Deus ou não somos. Mas tem muitos que estão em cima do muro. Estão lá, um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé quer ir para o céu, mas um pé quer ficar no mundo. Ei, havia alguém que era assim, queria um pouco no mundo, um pouco queria a salvação, queria o céu. Era a mulher de Ló. A palavra do Senhor diz que a mulher de Ló, ela estava apegada com o mundo, com este mundo, né? Tanto que olhou para trás, e o Senhor disse que não era para olhar para trás. Não olhe para este mundo. Não olhe para este mundo. Mas ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, se converteu numa estátua de sal. Morreu. Né? Foi destruída. Se converteu numa estátua de sal. E você quer ficar para trás assim como a mulher de Ló ficou para trás? Então, se não quer, eu creio que você não quer. Eu creio que você quer a sua salvação. Se você quer a sua salvação, saia de cima do muro. Comece a ser um servo do Senhor verdadeiro, em espírito e em verdade, andando com decência, com pudor e com modéstia, tanto no corpo como na alma, no espírito. Ei, se você fala palavrão, não fale mais. Se você gosta de mentir, não minta mais.
se você anda com uma roupa indecente, uma roupa justa, uma roupa colada, uma roupa que vai provocar olhares, não use mais. Se você usa maquiagem, brinco, tira a sobrancelha, se depila, se você pinta, né, a sobrancelha, não faça mais isso. Se você gosta de pintar o cabelo, não faça mais isso. Ei, olha só, a palavra do Senhor diz que fomos comprados com bom preço na cruz do Calvário. Não pertencemos mais a nós mesmos. Tanto, olha só o que a palavra diz, tanto que não podemos tornar nosso cabelo branco ou preto. Jesus falou isso. Que não pertencemos a nós mesmos. Nem um fio só de cabelo da nossa cabeça pertence a nós mesmos. Tanto que Jesus disse, não podemos tornar o nosso cabelo branco ou preto. E por que tu ainda pinta teu cabelo? A palavra diz que a beleza dos mais velhos está nos seus cabelos brancos. Ei, a igreja tem que se purificar mais, tem que se santificar mais, de corpo, alma e espírito. Porque Jesus está voltando a buscar a sua igreja. Ele quer te salvar. Talvez você não tenha forças para sair do pecado, mas Jesus, ele pode quebrar essas correntes. Ele pode te libertar. Talvez você está preso na maquiagem. Eu não consigo sair de casa sem passar maquiagem. Ei, você está sendo escravo da maquiagem, está sendo escravo do pecado. Mas Jesus, ele pode te libertar. Se entregue para ele. Deixa ele mudar a tua vida, a tua história. Ele pode mudar a tua vida. Talvez você é escravo do palavrão, da mentira. Deixe Jesus te moldar, te purificar. Comece a orar, comece a jejuar, comece a buscar a presença do Senhor, que o Senhor pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Ei, da minha boca não sai mais palavra torpe. Da minha boca não sai mais palavra indecente. Eu não saio mais para a rua com uma veste indecente, uma veste que não agrada ao Senhor. Para você ter uma ideia, muitos tiram sarro de mim. Lá no meu serviço, né, a camiseta do serviço é por aqui, né? É camiseta de manga curta, por aqui. Mas eu só uso camisa de manga comprida. Eu só gosto de camisas de manga comprida. Eu não me a doutrina da nossa igreja já é com camiseta até os punhos. E mesmo assim, mesmo se não fosse, eu só gosto de usar camisas até os punhos. Se eu colocar uma camisa que seja de manga curta por aqui, eu já não me sinto bem. Quanto mais vestido eu tô, melhor. Mais eu me sinto melhor para com Deus. E lá no meu serviço a camiseta é por aqui. Porém, eu uso uma camiseta de manga comprida por baixo da do serviço. Muitos tiram sarro de mim, mas importa mais agradar a Deus do que os homens. Ei, eu quero ser a diferença. Seja você também a diferença. Seja a diferença. Não que seja pecado, né? Não que você vai perder a salvação por usar uma camiseta até aqui, né? De manga por aqui. Não que isso seja pecado, mas quanto mais comprida for as tuas vestes por aqui, melhor. Melhor. Não estou dizendo que você vai perder a salvação porque você usa uma camiseta 3/4 por aqui. Não, mas quanto mais você se purificar, se santificar na presença do Senhor, mais se vestir uma veste simples, uma veste comprida, decente, melhor na presença do Senhor. Só que há um porém. Uma camiseta por aqui já não tem problema. Porém, conta muito no mundo espiritual se você usar já uma por aqui. Tanto que se você usar uma regata, uma camiseta por aqui, mostrando todos os seus braços, teu corpo aqui, ó, você já está provocando lascívia, sensualidade, e já não agrada o Espírito Santo de Deus, já entristece o Espírito Santo de Deus. Tanto que de eu usar uma camiseta por aqui, eu já não me senti muito legal, muito bem, que eu tive que usar por aqui. Então, para vocês verem que o mundo espiritual é sério, quando a gente está liberto, o Espírito Santo, ele nos convence, ele nos mostra a verdade, ele nos mostra o caminho, e ele nos ensina como devemos andar, se purificando, se limpando cada dia mais, de boca, de corpo, nas roupas. Então ele nos ensina a agir, porque a palavra diz para nós andar assim como o Senhor andou, agir como ele agiu. Então nós devemos se parecer com o Senhor. Se parecer com o Senhor. Você está parecido com o Senhor? Olha, agora eu quero que você medite na sua vida. Como está a sua vida?
Você está parecido com Jesus? Você está andando como Jesus? Será que Jesus vestiria as mesmas vestes que você? Falaria as mesmas palavras que você tem falado? A palavra diz que para nós herdar a salvação, devemos se parecer com Jesus. Imagine Jesus, como ele deveria ser neste mundo. Comece a pensar em Jesus, siga ele, olhe para ele, que você vai obter a sua salvação. Eita glória, aleluia, santo Deus. Então essas são as palavras que o Senhor tocou no meu coração para deixar para os irmãos hoje, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos grandiosamente. E compartilhe esse vídeo, meus irmãos. Compartilhe esse vídeo para que venha chegar em mais e mais pessoas, né? O meu canal depende que os irmãos venham compartilhar, né, os vídeos, curta o vídeo, né, comente, para que venha chegar a mais pessoas, porque o meu canal eu não quero monetizar para ficar aparecendo propagandas. Então, para aparecer a mais pessoas, depende da sua curtida, do seu joinha, depende, né, do seu comentário e do seu compartilhamento, né? Amém, meus irmãos? Então, se esse vídeo falou com você, se essa palavra, você concorda com essa palavra que eu preguei hoje, comece a compartilhar, dê a curtida, né, e comente, para que venha alcançar mais almas, né? Mais almas venham ser tocadas pelo Espírito Santo, venham ver, conhecer a verdade. Amém? Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos e fiquem na paz do Senhor Jesus, meus irmãos.